Ok, Fernanda, pode começar. Ok, então. É, então, eu vou fazer a apresentação desse texto. O texto da aula de hoje se chama Sintetizar. E o texto já começa com essa frase que diz que o resultado inevitável do raciocínio transformador é a compreensão sintética na qual as impressões sensoriais, os sentimentos, o entendimento e as lembranças aparecem juntas de uma maneira multifária, unificada. Então, o texto vai trabalhar essa ideia de uma compreensão de múltiplos, usando múltiplos sensores, né? Usando a visão, o olfato, o tato, todos os nossos sensos para criar uma visão mais completa da experiência, né? Então, o texto começa falando sobre Vladimir Nabokov, que ele descreve é, um, uma, um caminho que ele fazia, ele descreve esse caminho usando todos os sentidos possíveis. Então, ele fala que, simultaneamente, com igual clareza, ele vê as flores que um homem segurava, a gravata, o rosto, a borboleta que passava, e durante o tempo todo era intensa e serenamente ciente da consciência multifária. Então ele descreve essa consciência como uma sincronização cósmica, né? Então seria quando os sentidos e a sensibilidade elas se entrelaçam e ele foi inundado por um sentimento de comunhão entre ele mesmo e o universo. Então, e o texto fala que os cientistas também experimentariam essa sincronização cósmica, né? Essa forma de ver o mundo, que é uma forma sintética, simultaneamente sensual e intelectual. E aí o texto fala, cita o exemplo do Sir James Lighthill, que, enquanto aplicado matemático e diretor da University College de Londres, ele, por conta própria, cursou diversas outras disciplinas e ele dizia ter uma predição especial por fluidos e ele praticava natação como hobby. E E ele sentia que ao praticar natação, ele praticava natação no mar, assim, 5.000 metros no mar aberto, que ele usava todos os sentidos e também o seu próprio conhecimento em matemática para nessa experiência, né, na experiência de nadar. Então, para Lighthill, as equações que ele escreve, o movimento da água, que é o movimento representado por essas equações, as observações físicas quando ele nada e a experiência sensorial do oceano, que ele comunga com os outros animais também que nadam em mar aberto, se aglutinam sob a forma de uma das sincronizações cósmicas de Nabokov, né? Então, esse raciocínio sintético, ele descreve uma transcendência do que seriam os limites normais da experiência, né? Então, nós sentimos o que conhecemos e conhecemos o que sentimos. É um tipo de compreensão que depende de um uso integrado de ferramentas de pensamento, que sintetiza impressões sensoriais e sentimentos e funde, né, nossas sínteses sensoriais ao conhecimento abstrato, né, como seria o exemplo do nado, né? O conhecimento abstrato de fórmulas matemáticas e físicas das ondas do mar com o sensorial da prática em si, né? E, então, algumas pessoas, né, como Lighthill, mergulham ativamente na experiência e outras, como Nabokov, parecem nascer com uma inclinação para uma percepção múltipla ou aprendem a desenvolvê-las quando são bem jovens, né? Então, existem outras formas de associações que não só pela visão, mas também existem fusões de percepção com outros sentidos, como o tato ou o paladar,
ou a audição, né? Muitas pessoas, muitos artistas ou pessoas no geral associam som a cores, então podem associar música a cores, podem associar sons de palavras, de vogais a certas cores ou formas. E algumas pessoas também associam o paladar a algum tipo de forma, né? Eu vou fazer um pequeno adendo no texto, porque lendo isso me lembrou um pouco, eu não sei se alguém aqui assistiu o filme Ratatouille, da Pixar, mas tem uma cena que é retratado isso, porque ele é o personagem do Remy, né, que ele é um rato com... Ele tem alto senso de culinária, da arte da culinária, e ele experiencia isso. Quando ele tem uma cena, né, que ele vai provar um alimento e aí ele descreve e a gente vê, porque é um filme, todas as formas e sons e cores que ele sente quando ele experimenta esse alimento. Eu lembrei disso, dessa fusão de sensorial, né? Então, o texto cita que essa sinestesia associativa ela ocorre em cerca de metade de todas as crianças pequenas e em 5 a 15% dos adultos. Então, é uma grande diferença, né, entre o quanto isso ocorre em crianças e em adultos, e seria um indício do típico foco da educação em experiências e expressões unissensoriais, né? Então, a nossa educação seria uma educação focada em experiências que focam apenas em um dos um senso, né? Dos nossos sensos e não dá espaço para essas experiências que envolveriam mais de um ou que poderiam combinar um ou mais sensos. E então esse tipo de educação ela é uma educação que reprime essa associação natural de percepções. Né? Então, aqui a sinestesia é uma função normal do cérebro em todos nós, mas as suas operações atingem a consciência em apenas umas poucas pessoas. Isso é para o ai, perdão, que eu me perdi aqui no texto o nome dele, o neurobiólogo. Citovic, isso. O neurologista Citovic. Então, ele acredita que é algo que é natural, né, ao ser humano. É só que algumas pessoas conseguem atingir a consciência disso, ou outras não, mas que está presente em todos nós. Então seria algo que seria possível manter e aprimorar pela prática, né? Então qualquer pessoa poderia conseguir essa experiência. O texto cita como em algumas rituais de algumas sociedades orientais, elas envolvem essa combinação de sensos, né? Então, rituais tradicionais, como a cerimônia do chá, que combina a arte da culinária com a arte da cerâmica, com a decoração, paisagismo, né? Uma cerimônia que estimula o paladar, o tato, o olfato, a visão, a audição e a propriocepção. E, então, a antropóloga Margaret Mead ela faz a mesma observação acerca da natureza sinestésica das artes dessas civilizações, né? Então, todos os sentidos que estão envolvidos nos rituais da Indonésia e da África, né? Tem rituais que têm incenso, então tem o cheiro, tem a movimentação do corpo e tudo mais. Mas, na verdade, no Ocidente, o cultivo social da experiência sinestésica ele é apenas menos explícito, mas ele existe. Ele só exige um esforço maior por parte da imaginação, mas ele não é menos importante do que em outros lugares ou épocas.
O texto cita como um artista mais inovador e explícito da arte sintética é o pioneiro diretor de cinema Sergei Eisenstein. Então, ele estudou profundamente a teoria estética tradicional japonesa, em especial o teatro kabuki, em busca de inspiração para na hora de fazer os seus filmes. E para ele, né, na nossa experiência com o kabuki, lembramos sem querer de um romance americano sobre um homem no qual os nervos da audição e da visão se acham invertidos, de modo que ele percebe as ondas de luz como som e as vibrações do ar como cores. Ele ouve a luz e vê o som. Então seria uma experiência que provocaria essa sinestesia. E essa descrição de Eisenstein, que foi também a forma de que ele aplicou para fazer as próprias produções cinematográficas dele, né, de você ouvir a luz e ver o som e tá tudo junto quando se trata de um filme, então ela se aplica aos grandes dramas teatrais e filmes cinematográficos de qualquer cultura. É somente quando uma experiência ocorre de modo sinestésico que nós nos anulamos e passamos a fazer parte integrante dela. E então, assim, eu interpretei essa parte do texto como uma explicação, né, de por que obras de teatro ou cinema são tão fortes e no sentido de tão facilmente nos tiram do momento presente, a gente se envolve muito de forma mais orgânica, talvez, né? Naquela produção e consegue realmente, como a frase diz, se anular e passar a viver naquela obra assim durante o período que a gente está experienciando ela, né? E então a sinestesia ela seria a chave não apenas para a experiência, mas para compreender as coisas num nível mais profundo do que com modos de percepção isolados. Então seria algo que seria uma chave não só para para a arte, mas para a ciência também, né? Porque seria um nível de experimentação importantíssimo para a compreensão do, do geral do mundo ao nosso redor, né? Então, deixa eu ver se eu texto. Então, o raciocínio depende das associações, das conexões feitas entre o sentido e e o conhecimento. Então, todo raciocínio envolve ou deveria envolver uma interação sinergética entre nossas sensações e o conhecimento abstrato, que aí, de forma como já foi falado no início do texto sobre a experiência de natação do Lighthead, né? Então, Aristóteles compreendeu isso quando escreveu em De Anima que, apesar da nossa capacidade de discriminar o doce do salgado ou o branco do vermelho, ter de operar dentro de sentidos determinados, nossa capacidade para distinguir o doce do branco ou o salgado do vermelho pode existir somente se os sentidos encontram-se em unidade. Então, essa ideia dessa sinestesia já é bem antiga, mesmo aplicada ao conhecimento conhecimento, poderia dizer, um conhecimento científico, né? Então, contrariamente ao mito popular, nós utilizamos o cérebro todo para pensar, né? No dia a dia, todos os nossos sentidos operam em tandem dentro da mente, assim como o corpo e mente cooperam para nos movimentar de um modo coordenado e equilibrado. Então, a gente no dia a dia está sempre dependendo de todos os nossos sentidos em uma união, né? Então, mente e corpo não são coisas distintas, são coisas que se confundem, né? A gente está sempre utilizando os nossos sentidos de forma combinada. Então, dentro do campo do conhecimento, né, se o texto fala que a sinestesia é considerada a mais elevada forma de sensibilidade estética,
Então, quando você vai usar para o saber, né, que o texto dá o nome de sinosia, seria a mais elevada integração das sensações multímodas com as múltiplas maneiras de conhecer para a criação de uma forma máxima de compreensão. Então, seria a mais elevada forma de compreender os fenômenos. Uma combinação de sensação, sentimento, memória e de pensamento racional. Então, ouvir e ver não são experiências passivas, elas exigem uma inteligência ativa. Então, seria esse racional junto com os sentidos, né? Então, a sinosia é o resultado natural e necessário da elaboração de imagens, do pensamento por analogia, da criação de modelos, do divertimento e do pensamento transformador. Deixa eu pensar aqui. Então, o texto termina com um exemplo. Não, só um segundo. Perdão. Isso, Então, o texto termina com um exemplo que eles consideram a mais expressiva sincronização cósmica dos tempos modernos, que é uma imagem que não é uma peça de arte, embora se pareça com uma. Ou então, melhor ainda, ela é uma obra de arte não intencional. Então, é um desenho, é uma série de relações lógicas visualmente projetadas de uma representação de um chip eletrônico de computador. E o texto diz que o fato dele possuir a forma de uma obra de arte não é, então, algo acidental. Né? Toda relação lógica ela possui o seu equivalente visual. E todo objeto topológico ou problema possui suas conversões eletrônicas e lógicas. Então, absolutamente faz todo sentido, né, da representação visual de algo, desse avanço tecnológico que é o chip eletrônico, se parecer com uma obra de arte. Então, a lógica é uma imagem que deve ser estampada, tal como uma gravura artística. Os propósitos e materiais podem ser diferentes, mas os vínculos entre a arte, a ciência e a tecnologia são tão fortes hoje em dia quanto eram no período da Renascença. Então, para compreender os avanços, né, da tecnologia, é preciso ser capaz de perceber as conexões entre cálculos matemáticos, entre construtos lógicos, os padrões das imagens visuais e os processos técnicos de manipulação dos meios artísticos, que visam produzir também invenções eletrônicas. Então, o texto fala que precisamos desesperadamente de mentes sintéticas, né? A gente precisa desesperadamente de mentes que enxergam o mundo dessa forma unificada dos sentidos. Então, nenhum problema importante que hoje se coloca no mundo pode ser simplesmente encaixotado dentro de uma única disciplina ou abordado eficientemente a partir da análise, emoção ou tradições isoladas. E aí essa frase que eu achei muito interessante, que a inovação é sempre algo transdisciplinar e multímodo, que é uma frase interessantíssima e eu acho que se encaixa muito na ideia dessa pós, não é que para o mundo de hoje não tem a gente precisa começar a ver as coisas de forma transdisciplinar, assim, precisa criar essas conexões entre as disciplinas que foram separadas de forma talvez não fosse nem natural, né? De uma forma escolhida, foi escolhido se separar assim, mas na verdade a transdisciplinaridade ela está presente em tudo, né? Então é isso, acho que essa é a frase que o texto termina aqui. Acho que é a síntese do texto. Ok.
Acabou o seu PowerPoint, Fernanda? Sim. Ah, tá bom. Eu só não queria interromper, por isso. Obrigada, Fernanda. Gostei muito da apresentação. Acho que foi assim bem didática a sua fala, né? Até mesmo para a gente, porque nem sempre entender a sinestesia, né? E como orientadora da Ana Beatriz, eu percebo isso, é fácil, né? Algumas vezes até a gente fica pensando, nossa, isso parece mais mágica do que outra coisa qualquer, mas é totalmente perceptível a importância do assunto nessa questão dessa abordagem transdisciplinar que você colocou, e na questão do ciência-arte em si, né? Ou seja, existe sempre essa grande discussão entre a gente, por exemplo, uma coisa que eu sempre é muito interessante, eu tenho uma opinião bem diferente da de Tânia, já comentei isso com vocês, né? A Tânia é uma pessoa muito que é a mentora do campo, né? Quem é o nosso referencial. Ela é uma pessoa, pela formação dela cartesiana, cientista, etc., bastante empírica em tudo que ela faz, né? As oficinas são sempre uma coisa muito presente, vocês percebem aqui no curso que são sempre muito presentes, e a minha questão é de que não existe a prática sem a teoria. Como não existe a teoria sem a prática? Você não pode aplicar uma oficina se você não tem algum embasamento que te respalde a fazer isso, até porque é uma exigência da academia que assim seja feito, né? Então, uma coisa que a gente sempre conversa com os alunos, né? Não os que já passaram por uma pós-graduação, que sabem disso, mas os que estão agora entrando nessa primeira fase, é de que toda a carga acadêmica que a gente traz, ela tem uma herança cultural, né? Ou seja, através de uma leitura, através de uma orientação, e é sempre bom e é sempre necessário a gente citar isso tudo, né? Então, por exemplo, pesquisadores nessa área nos dão respaldo para essa interação da ciência e da arte, né? Gostei bastante do texto e gostei bastante da tua apresentação. Ô, Ana, os meninos têm alguma pergunta ou vocês preferem partir direto já para a oficina? Bora partir direto para a oficina? E aí a gente conversa no final e vai conversando no meio do processo, se for o caso? Tá bom, pessoal? A Jussara Seria levantou a até, mão? Não. Ah, não, desculpa, meu mouse. Fala, Ana. acho que seria até interessante você apresentar também aquela sua falinha no começo. Vendo os slides, eu acho que seria interessante também. Tá É bom. aqueles Então, 10 minutinhos. Eu vou vamos compartilhar. rapidinho, 10 minutinhos. Aham. Eu não quero tomar tempo da oficina, porque eu acho que é super Eu acho que importante vai complementar dar o aquele texto, pá. não é? Então, bora lá, Isso. você pode compartilhar Vou compartilhar sim. Ok. Só vou ficar com a câmera desligada para caso a internet de alguém estiver ruim e Tá bom. tal. Vocês estão vendo? Acho que agora foi. Sim. Vendo, né? Tá. Só Ok. põe Aham. em tela maior. Então, Pronto. pessoal, quando eu e a Ana estávamos conversando sobre essa abordagem, né? É muito interessante que o texto da Fernanda tenha abordado isso tudo, né? Eu não sei se já falei isso para vocês, se a gente já falou sobre isso, mas quando a gente entra nesse universo de ciência e arte, né? A gente precisa se despir de qualquer conceito que a gente tenha, de qualquer ideia pré-formada que nos ajude a entender essa jornada, né? E, às vezes, a poesia e coisas já escritas nos ajudam bastante. Então, eu trago essa, é, essa partezinha do Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, onde ele diz assim: o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso existe um estudo profundo,
uma aprendizagem de desaprender. E não é muito fácil, especialmente para nós que somos adultos, desaprender em cima de toda a carga que a gente já traz de mundo. Às vezes, para a criança é mais fácil, o cérebro da criança são milhares de janelinhas abertas, que à medida em que ela vai crescendo, essas janelinhas vão se fechando e ela vai se transformando no adulto que nós somos hoje. Próximo, Ana, por favor. E aí, esses slides eles fazem parte de uma pequena oficina de percepção do olhar, que a gente tinha montado há algum tempo atrás, né? E o Colli, eu acho que eu já falei isso para vocês, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que frequentar uma obra de arte é, antes de tudo, um ato de interesse. Ouvir uma sinfonia, escutá-la e reescutá-la. Olhar um quadro, examiná-lo, observá-lo detalhado. E que uma coisa que ele conhece, acho que vocês, por serem mais novos, talvez não passaram por isso na escola, mas na minha época isso era muito comum, nós tínhamos um exercício que se chamava descrição de estampas. Então, a professora colocava uma estampa, pendurava uma estampa, e nós éramos obrigados a descrever o que a gente estava vendo. Isso é muito bom, porque você começa a perceber uma série de detalhes. E aí eu trago obras de arte diferentes. A primeira delas, né, é a Revolução dos Viadutos, do Paul Klee. Klee ele estava na Alemanha quando o nazismo começou a se instituir, e os nazistas determinaram várias coisas, né? Bem ditatoriais, e eles, inclusive, determinaram as formas arquitetônicas, né? Como os prédios deveriam ser escritos, como os viadutos deveriam ser, os prédios deveriam ser feitos, como os viadutos deveriam ser erguidos. E aí Klee faz a revolta dos viadutos. Então, são vários viadutos, você vê os pezinhos deles, né? Em protesto, porque eles queriam ser livres, eles queriam ser só viadutos, né? E aí a gente tem ao lado dele uma gravura do futurismo, do Giacomo Balla, onde era o amor pelo movimento, né? E ele retrata aí, se eu não me engano, esse é um corredor, né? Onde ele tentava retratar, através da pintura, o movimento em si. Uma gravura nossa, do Castro Silva, que é a primeira descrição do barbeiro, do círculo do barbeiro, que foi feita por Chagas, né? E ele deixa de ser uma obra científica para ser uma obra de arte, né? Ele é extremamente detalhista, né? E abaixo o caranguejo do Dürer, né? Que nunca tinha visto, e ele vai descrever ele vai desenhar a partir da descrição que ele tinha do que era um caranguejo. Próximo, Ana, por favor. E aí a gente traz algumas epígrafes sobre o que é o olhar, né? O Barbier diz: é como a arte de um escultor sobre a pedra, que para fazer a forma deve antes passar pelo trabalho do vazio e retirar todo o excesso para que a forma surja. Saint-Exupéry diz: para ver claramente basta mudar a direção do olhar. Bachelard diz: sempre se pretende que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ela é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção. É, sobretudo, a faculdade de nos liberar das imagens primeiras, de mudar as imagens. E, por fim, eu não consigo ler porque a barrinha sua, Ana, tá em cima da frase. Você pode diminuir só um pouquinho? Isso, obrigada. O Benedetto Croce diz: a arte é a visão ou intuição. O artista produz uma imagem ou um fantasma, e quem aprecia a arte volta a olhar para o ponto que o artista lhe indicou, observa pela fenda que este lhe abriu e reproduz dentro de si aquela imagem. Próximo, por favor. A Tiburi fala sobre a questão de ver e olhar, né? Então, ela diz: ver é reto, olhar é sinuoso. Ver é sintético, olhar é analítico. Ver é imediato, olhar é mediado. A imediaticidade do ver torna um evento objetivo. Vê-se um fantasma, mas não se olha um fantasma. Vemos televisão enquanto olhamos uma paisagem, uma pintura. Percebam a diferença da sensibilidade do que é ver e do que é olhar.
E, em seguida, é como se depois de ver fosse necessário olhar para então novamente ver. Há, assim, uma dinâmica, um movimento, podemos dizer, um ritmo em processo de olhar, ver. Ver e olhar se complementam, são dois movimentos do mesmo gesto que envolve sensibilidade e atenção. A gente vai perceber isso um pouco mais adiante na oficina da Ana, quando ela chegar nesse ponto, entre a percepção do olhar. Próximo, por favor, já estamos acabando. Eu não vou... esse era um exercício que nós dávamos, né? Mas eu não vou fazer, porque vocês vão fazer uma oficina muito maior, que é sair, ou dentro do próprio ambiente em que você está, né? Você tentar observar e captar um olhar diferente sobre algum ambiente que você nunca tenha notado a atenção. Existe um livro muito interessante, eu vou pegar para vocês verem, só um segundinho. Esse aqui. Eu não tenho ele em PDF, infelizmente, mas vocês conseguem ver bem, olha. Ele se chama Um Olhar Criativo, que é do Peter Jenne, e ele propõe que você pode ter olhares criativos sobre as coisas mais simples, né? Seja de um rabisco, ou seja, por exemplo, nas dobras de uma roupa, eu não estou conseguindo achar a imagem aqui, mas seja nas dobras de uma roupa não passada. Aqui, achei. Veja. Ele fotografa a dobra de uma calça não passada, né? Mal passada. Pode seguir? Ana, a gente só para encerrar? Não, isso, não. E aí, de novo, eu enxergo... olha, isso mesmo, eu indiquei para vocês lá em 2020, exatamente. Eu não sei, eu acho que eu não cheguei a dar ele em PDF, porque eu não tenho, infelizmente. Se eu achar, eu compartilho com vocês ele. Então, só fechando, né, para a gente começar a oficina da Ana, eu fecho de novo com o Alberto Caeiro, onde ele diz assim, o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que uma criança, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a novidade no mundo. Então, acho que agora a gente já pode passar, não é, Ana, para a tua oficina. Já fizemos uma entradinha. Uhum. Né? Eu só vou parar de compartilhar aqui, porque eu estou vendo que eu estou levando pau toda hora do Zoom na hora de compartilhar, porque fica aquela telinha, uma barrinha, só que essa barra não deveria ficar para vocês e nem para mim. Geralmente, quando a gente compartilha... Fica na parte de cima. Bota ela na parte de cima, que não atrapalha o seu PowerPoint. Acho que agora... Ainda fica aparecendo aqui, né? Para vocês verem. Ana, põe na parte de cima que fica melhor, não é? Eu já coloquei na parte de cima, não? Agora sim. Tá. Então, bom dia. Esse slide está querendo me matar hoje. Então, começamos a oficina e eu gostaria de dizer algumas coisinhas antes de dizer o meu nome, quem eu sou, tudo mais, por formalidade. O PIBIC, a Fundação Oswaldo Cruz e a concessão da Bolsa pelo CNPq apresentam a minha pesquisa. Então, apresentam as oficinas de sinestesia, oriundo da minha pesquisa de iniciação científica, que é Ver o Som, oficinas de sinestesia para exercitar percepções auditivas visuais. Meu nome é Ana Beatriz Acioli Mendes, né? E vocês estão na oficina de percepção auditiva visual do grupo 1, que é o grupo do CACS. Obrigada por vocês estarem aqui. E uma coisinha que eu gostaria de falar, as minhas primeiras informações, seria que hoje eu gostaria de instigar vocês
de provocar mesmo. É de suma importância a participação. E é para causar incômodo toda essa questão das sensações e tudo mais. Então, a ideia é experimentar e fazer no agora. Vocês gostariam de se aventurar comigo hoje? Eu sei que a ideia é um pouco imersiva. Então, a arte vai nos ajudar nisso tudo, mas são os nossos contextos de vida e todas as nossas experiências por trás que vão dar o nosso caminho. Vão ser as nossas vidas que vão dar um caminho próprio. E eu não estou aqui para dar respostas, ou eu acho que eu estou muito longe disso. A minha vontade é, sinceramente, de questionar e de. Também eu não quero respostas, eu quero que a gente pare e pense, como quando a gente come. Quando a gente come, a gente demora um pouco para processar. Então, vamos processar, vamos triturar, vamos engolir as perguntas e talvez no final a gente chegue em uma hipótese ou em uma resposta sobre algo e tudo mais. Mas a ideia é tratar sobre vidas quando a gente fala de sinestesia. E eu acho que sempre vai ser algo questionável e experimental. E a sinestesia vai estar com a gente nesse tempinho que a gente vai estar aqui. E eu espero que vocês se permitam essas relações, essas conexões e tudo que vai vir junto hoje. Eu espero que seja sem timidez, sem alguma pressão e sem uma intimidação. É mais no sentido de se permitir, sem respostas elaboradas, etc. e tal. Então, sempre vai haver perguntas, sempre vai haver possíveis respostas, e é isso. É a vida, é a sensação, e só o corpo girar, sabe? Então, e se a gente puder ouvir uma folha de árvore, sabe? Se a gente cheirar uma música. Vocês estão vendo aqui a Mona Lisa, mas tá literalmente uma salada de frutas na frente dela. Então, e se? A gente sempre começa com e se, né? E se alguma coisa, e se, tananã, e a gente vai sempre estar imaginando alguma coisa e deduzindo coisas que poderiam acontecer e tudo mais, mas na oficina tudo será possível se a gente tiver os 5 sentidos. Então, principalmente se a gente ganha uma forcinha das artes, né? E a gente iniciou a oficina com perguntas e a gente sabe que vão ter outras e vão ser feitas e poderão ser feitas realmente no decorrer, mas no decorrer de toda a oficina e de toda a nossa vida, porque a gente se questiona de tudo e é sempre um ponto de ignição que a gente pode traçar e tal. E se questionar é um bom processo de conhecimento. Se perguntar sempre o que for preciso, você para, você pensa no que você fez, percebe suas ações no passado e no presente e tudo mais, e como você se comporta com esse tipo de situação. No formulário de inscrição que eu mandei para vocês, eu perguntei como é o contato de vocês com a arte. Então, cada um vai entender o que é arte de uma forma e vai entender o que é contato de outra. Mas, na verdade, a gente sempre teve esse contato. Eu acho que não sei como vocês se comportam em relação a isso, se vocês se sentem felizes, vocês ficam irritados com algumas obras,
às vezes não dão muita bola e talvez não sentem nada. São relações que a gente acaba construindo na nossa vida e o contato da arte sempre está nela. Quantas vezes vocês visitam museus e espaços culturais? Se vocês têm uma frequência de ler livros considerados literários, qual a relação de vocês com o cinema? Blockbuster ou considerados cults, é mais para instigar essa sua relação de, opa, qual é o meu relacionamento com a arte, sabe? O que eu tenho com ela? Será que eu tenho alguma coisa? Obviamente temos, mas de que nível e de que tipo, sabe? Então, eu sei que essa resposta e essa pergunta pode demorar um pouquinho para a gente engolir e resultar em alguma coisa, mas eu quero que depois disso tudo, ou até mesmo durante, vocês se sintam à vontade de fazer essas autorreflexões diante da sua vida e diante da própria arte. Então, essa minha bonequinha que está ali perguntando o que é sinestesia, eu acho que ela vai ficar com a gente por um bom tempo. E é até divertido a gente ficar se questionando sobre. E vamos assim, juntos, eu digo que uma oficina sempre vai ser uma viagem. Ela vai ser bem divertida, por se tratar do nosso tema central de hoje, que é a sinestesia, e principalmente, né, nessa relação de sinestesia na arte e com a arte. Então, ao tratarmos dessa temática que para mim é muito empolgante, e a gente não vai conseguir dar conta, infelizmente, de inúmeros exemplos, mas eu fiquei pensando depois nessa questão de eu não posso dar tudo a vocês. Eu acho que esse contato a gente vai acabar formando depois, com a ideia de, eu trouxe um exemplo e vocês vão ficar, opa, então tal obra pode ter relação em relação a isso? Ah, vamos perguntar. Então, mas nessa questão, que é muito empolgante, e a gente fica muito animado, e o coração fica acelerado e tudo mais, mas a gente tem que entender que a gente precisa de cintos de segurança nesse tipo de viagem. Para nossa proteção mesmo, porque a arte é muito poderosa. E as suas reações são iguais da mesma forma. Então, sejam elas as melhores intenções que ela pode nos dar, isso pode causar alguns problemas com a gente, algumas aversões em relação a elas. Então, caso vocês se sintam incomodados de um jeito negativo, ou vocês estejam cansados porque a gente vai ouvir e vamos ver, e vai ser uma relação intensa devido ao tempo e devido à quantidade de coisas que vamos ver e como vamos processar isso tudo. Então, cada atividade que a gente fará vai ser realizada dentro do coletivo. E se vocês concordarem, vocês poderiam compartilhar comigo essas visões e com os demais da turma. Então, enquanto a gente vai conversar sobre todo esse processo e a escuta do outro, saber como foi esse processo com o seu coleguinha e entender as diferentes percepções que cada um pode ter. Então, o intuito disso tudo é experimentar. Como ver a Mona Lisa e ter uma salada de frutas, é experimentar. Então, não vai haver julgamentos, nem cobranças e muito menos uma resposta certa, como eu falei. A ideia é descobrir, perceber o mundo de uma outra forma, ou até mesmo entender que você já percebe dessa forma. Só que você ainda não se deu conta. A vida é assim, sabe? Ela está diante dos nossos olhos. Será que a gente está vendo ela da melhor forma? E o que é a melhor forma de ver a vida? Então, vamos dar uma chance a isso, sabe?
Eu gostaria até de, caso vocês se sintam à vontade e tudo mais, se vocês quiserem tirar foto, tirar print, publicar, sei lá, no Instagram, se vocês quiserem, falar, tipo, nossa, que legal, eu nunca pensei nisso, ou eu já pensei, mas caraca, tem alguém que pensa junto comigo, achava que eu era a única doida da situação, alguma coisa assim, até mesmo para divulgar mais tarde e tudo mais, vocês se sintam à vontade de compartilhar, tá bom? E aí a gente vai para o primeiro exemplo, que é a Noite Estrelada de Van Gogh. Vocês podem abrir o microfone ou digitar no chat o que vocês acham que ela é, sabe? O que ela é? Ela é uma pintura, né? É claro que não é uma única resposta que a gente poderia dizer, mas dentro do que eu quero dizer com ela e o que vocês querem dizer, existem inúmeras possibilidades. Mas eu acho que a corrente que eu vou seguir é de que ela é uma pintura. Então, teoricamente, não há movimento em uma pintura, já que vamos pensar nos sensos comuns da vida, tipo, uma pintura não se mexe. Por quê? Está congelada no tempo. Ela está estática. Ela é um frame congelado por tinta. Então, ok, beleza, tudo bem. Se você está dizendo isso para mim, não, tá, ok. Mas vocês estão vendo o movimento? Existe movimento nela? Sim. Vocês notem que no canto esquerdo, eu vou até ligar minha câmera para vocês verem o que eu vou fazer, e eu acho que a maioria dos nossos olhos também comportam esse sentido, de que ali no cantinho esquerdo, o azul mais clarinho que tem, que tá assim, vou seguir a minha mão, porque o mais engraçado, quando eu entro em contato com ela, eu movimento meu corpo. Então, são pinceladas bem carregadas de tinta, são grandes manchas, blocos mesmo, e faz uma curva. E nessa curva ela sobe um pouquinho, abaixa e faz outra volta. Mas ela está estática. Mas o meu corpo se mexe para projetar isso automaticamente. E faz essa voltinha, né? E tem outras voltinhas embaixo, e tem outros movimentos sinuosos para dar uma impressão de movimento, porque para mim dá essa impressão. Eu não sei se para vocês faz essa mesma lógica, se é que há uma lógica nisso tudo, né? Como a gente viu a Fernanda falando. Então, isso acaba gerando nos meus olhos, não sei se nos olhos de vocês causam também essa movimentação. E o que eu fiz com o meu braço é até engraçado, porque quando a gente entra em contato com obras assim, a gente se mantém estático na maioria das vezes. Se a gente parar para pensar no MoMA, quantas pessoas mexem o braço quando estão cara a cara com uma obra, né? Então, ela está ali parada. Mas se eu tivesse junto com o Van Gogh, provavelmente o vento ou a nuvem poderia estar passando diante dos meus olhos. E se a gente parar para pensar em uma possível velocidade, ou o local onde ele está e tudo mais, então é outro contexto. Mas esse meu exemplo é só para fomentar essa questão que o nosso cérebro ele recebe uma informação, a pintura, e logo processa a partir do sentido que é denominado pela ação. Então, a pintura, as artes visuais, está teoricamente ligado à visão dos nossos olhos.
a essa ação, mas o que a visão está relacionada? Ela está relacionada ao córtex visual. E então, o que a gente tem nos nossos exemplos, sabe? Temos algumas cores e temos linhas e tudo mais. Então, é uma relação interessante que a gente acaba relacionando. E se eu disser que ela poderia ser uma música, que ela poderia ser uma performance, como eu fiz no meu braço, ela poderia ser uma maquiagem, como a gente, uma bolsa e tudo mais. Então, outras pessoas criam relações com as obras de arte de forma bem livre e realmente sentimentais e corporais e tudo mais. Então, a continuação desse exemplo é de que temos uma música falando sobre a obra, uma relação que o autor teve com ela. Então, eu só vou passar rapidinho por direitos autorais e tudo mais. Starry, starry night. Blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Então, como a sinestesia pode estar relacionada com uma possível tradução e uma possível metáfora sobre a vida, sobre o que vemos, o que ouvimos e como nos relacionamos diante dela e tudo mais. Então, a oficina parte sobre isso. E ela gostaria que vocês tivessem essa mesma relação. E não que seja um modelo de relação, mas que vocês pudessem pelo menos se questionar se a relação de vocês hoje em dia como ela é. E se vocês gostariam de ter uma outra relação com a arte que não seja de hoje, ou uma mudança, ou pelo menos só saber como os outros enxergam e uma coisa. Enfim, a oficina vai começar agora, a sua parte. Quer dizer, ela sempre começou no exato momento que a gente acorda, ou até mesmo dormindo, ela sempre esteve lá. Então, a ideia de agora é pegar os materiais, se já estão com vocês. Se não está, pode ir lá, correr um pouquinho para acompanhar vocês, porque vai ser bem divertido. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Porque senão a gente pode conversar rapidinho, ou qualquer coisa a gente fica mais para frente, na hora de depois dos exercícios, se vocês tiverem alguma dúvida. Acho melhor a gente conversar depois. Acho que vão surgir mais coisas Tá bom. na cabeça. Ô, Ana, só Valeu. aproveitando a chance aqui, são 11h10, então Uhum, fica atenta tá à questão certinho. do tempo que a galera, quando dá meio-dia, mete o pé mesmo, tá? Tá bom? Então a hora é real, gente, de colocar a mão na massa, de fazer as coisas mesmo, porque vai ser muito divertido. Eu adoro isso, no sentido de que a gente vai experimentar e entender um pouco como é o sinesteta, aquele que possui a condição involuntária dessa mistura, como a gente viu lá no início, dessas relações, dessas associações, dessas conexões e de tudo mais que a gente ouviu e pensou, etc. Então, a gente vai para a primeira atividade, que é em relação às cores. Por que as cores, né? Eu acho que, como a gente está falando de auditivo visual, algo que chama realmente a atenção das pessoas são as cores e como elas se comportam com a gente. Então, vamos escutar o que elas têm a dizer, vamos ver o que elas têm a dizer, vamos
sentir o cheiro do que elas têm a dizer. Então, a primeira atividade, ela permite que vocês tenham um lápis de cor, ou de giz e cera, ou qualquer coisa que dê para você identificar uma cor. Eu não estou vendo vocês, então eu não sei se vocês já estão preparados, digamos assim. E tá. E aí eu preciso que vocês peguem essas folhas de vocês, seja ela pautada, ou seja ela branca, ou seja ela preta, enfim, qualquer suporte que dê para vocês numerarem de 1 a 12, ok? De 1 a 12. Então, porque serão 12 cores que veremos hoje. E vai ser bem rápido. São 10 segundos para cada cor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver a cor e vão dizer a primeira coisa que vier na cabeça de vocês relacionada a ela. Ou seja, na primeira cor, como ela chegou a você? Ela chegou, sei lá, o amarelo chegou para mim X. O amarelo para outra pessoa chegou Y para mim. E aí você escreve número 1, que é a cor. Vamos de 1 a 12. Então, número 1, primeira cor, ela me deu uma sensação tal. Ou o nome que você gostaria de dar a ela, qualquer coisa que vier na cabeça de vocês, sabe? É algo que é rapidinho. Porque a maioria dos sinestetas, a maioria não, todos os sinestetas, diferente das pessoas que não são sinestetas, elas automaticamente já têm uma resposta pronta para uma cor. Então, não é de pensar muito. É apenas, ok, beleza. É isso que eu estou sentindo e é isso, sabe? Então, a nossa relação vai ser de aproximação disso, de entender como é que eu tenho essa relação com as cores, porque vocês já chegaram a pensar no que a cor está dizendo para vocês? Eu acho que agora a gente vai ter essa oportunidade, né? Então, no exato momento que eu passar para o próximo slide, a gente vai começar com as cores. Então, de 1 a 12, pega o seu lápis e escreve o que ela tem a dizer. São 10 segundos para cada uma. Então, vai ser bem rapidinho. E caso você não tenha nada para... Se aquela cor não falou nada para você, ok, tudo bem. Não precisa escrever. Apenas parte para outra cor quando ela chegar. Tá bom? Então, já posso passar? Pode. Pode sim. Ok. Então, começou. Aí já é a segunda imagem. Ana, não está aparecendo imagem nenhuma. Não? Não. Oxe. Tá sim, Pra mim, tá. Eu tô é vendo. para aparecer. É só a Só a cor que cor. vai aparecer? Ah, tá Só a bom. cor. Desculpa, perdão, Ana, desculpa. Ah, tá. Então eu vou voltar para ter aquele burrice, momento gente. de opa. Eu achei que Não. apareceu alguma imagem, perdão. E a gente escreve aqui no chat, né, Ana? Vocês podem escrever no papelzinho de vocês. Ah, ok. E aí depois vocês tiram foto e colocam lá no grupo, por favor. Eu gostaria de... Isso daí eu esqueci de falar, mas vou falar mais para frente. Ah, vou voltar de novo. Primeira cor. Segunda cor. Terceira cor. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima cor.
oitava, nona cor, 10ª, 11, última cor, foi difícil, né? Olá. A gente já fala alguma das palavras agora? Poderia ser. Vamos falar um pouquinho. Estou só compartilhando de novo. Quer que eu fale a primeira, minha? Uhum. A primeira minha foi dia. Oi, eu voltei para ver vocês como é que tá. Mas alguém gostaria de compartilhar a cor? A primeira minha foi tristeza. A gente já vê um grau de diferença pra caramba. Eu fui alegria. Alegria. É Vamos muito lá, engraçado pessoal. como Alguém mais vai falar? Medo. Acaba sendo muito engraçado como a gente se relaciona com essas cores e como a gente interpreta, né? Eu até fiquei com medo, tipo, se alguém daqui é daltônico. Depois eu parei para pensar. O único que teria esse risco seria o Theo. Mulher não é daltônica, não é? Não tem uma coisa assim? Que o daltonismo é só uma característica masculina? E sinestesia é uma característica feminina. Oi? E sinestesia é uma característica feminina. Não, mas quando eu digo característica, sim, enfim, manifestação mesmo física, né? Não sabia disso. Eu tenho quase certeza que parece que a mulher não é daltônica, nem hemofílica, né? Ou seja, ela passa para o filho. Eu posso ter alguém aqui da biologia que pode, enfim, esclarecer isso? Eu acho que é algo que é carregado pelo cromossoma Y, não é? Por isso que eu não vou, eu acho que não é só em homens, mas assim a grande maioria é masculina. Pensei. O daltonismo, Fernanda? Daltonismo Viu? Eu acho que é uma característica que é carregada pelo cromossoma Y, por isso que então é XY, né? Então é muito. Ele é uma alteração recessiva do cromossomo X, então é mais raro em mulher porque tem que ser recessivo nos 2 X dela. E no homem, como ele só tem um X, é mais fácil aparecer. Se eu não estou enganado, é isso, teria que confirmar. E tem, eu acho que 3 ou 4 tipos de daltonismo, né? Porque está relacionado ao tipo de bastonete que falta. Sim, porque você pode enxergar amarelo e vermelho, você pode enxergar verde e azul. Não, verde e azul. Verde e marrom, mais ou menos. Assim, porque falta um. É muito raro a pessoa que realmente enxerga só preto e branco, que não tem nenhum bastonete de cor. Geralmente falta um dos 3. O engraçado é que, agora falando dessa relação do cromossomo e tudo mais, eu me lembrei que uma característica muito mais forte da sinestesia é acontecer em mulheres. Só que, em toda a história, a gente só acaba se deparando em homens sinestetas. O que é
É Acho que por uma engraçado. questão de registro, né, É, também. também, tem todo um De lance registro de... histórico mesmo. A figura do homem sempre foi registrada, né? Uhum. E todas as pesquisas falam, não, as mulheres são mais... Todos os pesquisadores que mencionam isso, eles trazem exemplos masculinos. É algo que eu pensei agora e ficou engraçado. Então, Interessante. é, Olha lá, já tem mais uma coisa para incluir nessa pesquisa. É verdade, é verdade. Mais Até uma por- questão. Pois é, até porque isso pode gerar um novo dado, né? uhum, Sim. Isso é muito interessante. Também pode ser a questão da pessoa não saber que ela sofre disso, né? Ela achar que é é. normal, né? Enxergar desse jeito. Tem uma relação com a sinestesia de que, como a gente viu nos casos de crianças que foram mencionadas no texto, de que muitas crianças têm essa relação de algumas são fantasiosas e outras realmente são proporcionadas pela realidade delas. Então, elas realmente enxergam o número 4, por exemplo, como uma cor verde. E essa é a relação delas. Mas com o tempo, com o medo e como a escola lida com isso, e todos os amiguinhos dela também relacionam com isso, então vai afunilando mais ainda essa liberdade associativa dela. Uhum. Enfim, vamos voltar para a atividade 1. E que eu não consigo mais mexer. Ah, tá. Aí tá. Fizemos esse exercício das cores. Então, eu gostaria que vocês pegassem o celular de vocês e tirassem foto do que vocês escreveram e mandassem lá no grupo para depois a gente comparar e ver se a gente tem uma relação de que a maioria das pessoas viu uma cor de determinada forma ou a anunciata que viu dor na primeira foto, na tristeza na primeira, mas tudo bem. E aí vocês têm só uns segundinhos, ou se vocês quiserem mandar depois da oficina, não tem problema. Vocês podem ir tirando foto e colocando lá. E aí tá. Nessa nova atividade, a gente vai partir de um exemplo que realmente acontece, que é uma das sinestesias mais recorrentes que são mencionadas nos estudos, porque a sinestesia, como a gente falou, é uma mistura, não só de sentidos, mas de realmente sensações como dor, estímulos como orgasmo, personalidades e olfato, tato e tudo mais, além das relações cognitivas, com letras, números, cores, e por aí vai. Tem uma gama de relações que a gente pode fazer e sempre vão acabar tendo inúmeras outras relações. Acaba sendo unilateral, ou seja, a cor te motiva a ver um número, não é um número que te motiva a ver uma cor, sabe? Tem algumas relações, assim, algumas pessoas têm uma característica muito certeira, ou com apenas uma condição de sinestesia, mas também tem gente que tem quase todas essas relações, então ela é a pessoa mais estudada de sinestesia, como a gente pode ver em alguns artistas e tudo mais. Então, o que a gente vai precisar nessa nossa próxima atividade? Fazer o nosso alfabeto. Como a maioria dos sinestetas de grafema cor, eles enxergam uma cor referente a uma letra ou a algum número, seria divertido a gente imaginar como seria o nosso nome nessa gama de cores.
Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa paleta de alfabeto e de números. Então, eu gostaria que vocês fizessem o alfabeto maiúsculo e minúsculo, porque existem diferenças de cor. Se vocês pararem para pensar, o A maiúsculo pode ser diferente do seu A minúsculo, em relação a alguma cor que você gostaria de colocar. É mais intuitivo, é bem rapidinho. Então, como vocês enxergam a cor no alfabeto de vocês? Então, e nos números, né? Ana, deixa eu só fazer uma observação aqui. São 11h27, né? Uhum. E se eles fizerem esse tipo de atividade agora e tiver mais atividades à frente, né, pode ser que não dê para completar a oficina. Então, se você tiver como adaptar esse exercício, né, porque escrever o alfabeto inteiro vai demorar um pouco de tempo. Ou se eles podem entregar depois esse exercício. Não, podem colocar no grupo do WhatsApp mesmo. Tá fazer, ou se vocês quiserem só anotar e dizer, fazer a atividade 2, grafema cor, daqui a 10 minutinhos e entregar no grupo do WhatsApp, seria de bom grado para mim. Tá bom. Só para vocês pensarem mais ou menos na cor de vocês, de todo o alfabeto e a relação dos números. Porque eu não sei se vocês se lembram do jardim de infância de vocês, mas no jardim de infância, logo quando vocês entram na sala e olham o quadro, tem as letras e tem os números com alguma cor, não é? A maioria deles pedem para vocês fazerem isso. E por que vocês acham que o número 0 sempre tem um lacinho na cabeça? Ou o número 1 tem uma sainha, ou coisas assim? São atos de infantilização também, mas é como a gente acaba associando essas relações. Então, é só para vocês pararem para pensar de como é o alfabeto de vocês, se ele possui alguma cor, tá? E nos números também. Então, é só para a gente pensar um pouquinho. E aí seria para vocês colocarem lá no grupo do WhatsApp. De vocês fazerem com calma também. E aí tá, chegou a hora da nossa conversinha, mas eu tô vendo que realmente vai ficar um pouquinho curto. Da nossa hora da conversinha. Mas se vocês quiserem dizer um pouquinho ou comentar no chat e no final eu Posso fazer uma ler. sugestão no exercício anterior que você pulou? Volta, por favor, Isso, não. Não, É esse? não, o outro, seguinte. Não. Não, peraí, não entendi. Esse, não. Não entendi. Passa, Ana. Não, você não tinha um... Passa para frente ou passa para trás? Não, para o final, caminhando para o final. Isso. Não, esse exercício da câmera, só um instantinho, esse exercício da câmera, né, é um exercício muito interessante e que pode ser feito agora com eles aonde estão, até mesmo sentados com o próprio celular, né, e que bate bem com a questão do olhar criativo que o Peter Jane propõe. Ou seja, dentro do ambiente em que vocês estão, né, o que vocês percebem que vocês nunca tinham percebido, o menor detalhe, ou o detalhe mais característico, curioso, pode ser qualquer coisa, pode ser uma fechadura com um ângulo diferente, pode ser a sua própria roupa, pode ser uma cor, pode ser... isso é rapidinho, é um exercício rapidinho que pode ser feito em 1 minuto. Não precisa nem... O que você acha, Ana? Eu não entendi o que você falou. Eu estou falando da questão do exercício que o Peter Jane propõe sobre o olhar criativo em paralelo à questão da sinestesia. Com o próprio celular, eles vão fazer uma observação ou de cor, ou de objeto, ou de um detalhe menor que esteja no ambiente em que eles estão agora, e fotografar com o celular. Eu vou fechar minha câmera e vou
ficar de pé, porque eu vou fotografar algum detalhe aqui do ambiente onde estou e vou colocar lá no grupo. E aí a gente pode discutir isso. Ah, tá. Ok. Eu já coloquei o meu lá. E eu acho que um bom exemplo para vocês no sentido de que vocês possam entender como o sinesteta ele tem um alfabeto, digamos, diferenciado. Deixa eu passar aqui. É o exemplo da Bernadette. Ela é uma sinesteta e o projeto dela é Sinestesia Eu. O projeto de Sinestesia Eu. E eu acho interessante porque ela cria, dentro do site dela, como a gente pode ver aqui, agora o carro do ferro velho vai passar aqui, mas tudo bem. Aí vocês podem ver o nome de vocês a partir do nome quer dizer, a partir do alfabeto dela. As cores que correspondem às letras que estão no nome. Por exemplo, o meu. A letra A é vermelho. A letra N a letra N minúscula já é verde um pouquinho escuro. E a letra A de novo. E aí tem o meu espaço, aí B, A, I. Ana, você não pode Pronto. compartilhar, você pode compartilhar esse link ali no chat para o pessoal? Sim, eu vou compartilhar, eu vou mandar isso tudo para vocês experimentarem também. É porque, primeiro, com o alfabeto de vocês vão entender mais ou menos como é a atitude dela referente a isso. E depois, vocês podem confrontar com o dela. Tipo, caraca, o meu A é vermelho, mas por que o meu A é vermelho? Sabe? Ter essa relação com o alfabeto também é muito interessante, porque na maioria dos letreiros temos cores, na maioria das mensagens também temos cores nos nossos celulares, e como a gente forma isso tudo é muito interessante, de forma intuitiva ou até mesmo
associativa. Enfim, voltando para o que temos para hoje. E aí, a nossa última atividade é com aquela mesma perspectiva de fazer algo rapidinho, porque o próprio sinesteta é aquele que tem essa relação rápida demais. Então, como eu mandei o e-mail para vocês hoje mais cedo, eu mandei uma lista, um PDF, com algumas obras. E eu vou passar essas obras aqui e a instrução que eu tenho para passar para vocês. Aí a gente vai ter esse momento de fazer a releitura. E é algo muito interessante, porque a gente coloca em prática mais ou menos aquilo que a gente argumentou lá no comecinho com a fala da Fernanda, de se relacionar, de entrar em choque, de debater, de brigar com a obra, e como a gente quer que ela, de alguma forma, se expresse. Enfim, são inúmeras questões que vão passando pela gente e que é interessante a gente colocar em outra perspectiva. Então, vão haver 10 obras, e nessas 10 obras você vai escolher uma. É aquilo. A obra, ela vai passar por 10 segundos da mesma forma que ela passou, que passaram as cores. Então, é uma relação que você vai criar bem rápida, pelo simples fato que os sinestetas também têm essa relação rápida. E é muito divertido também ser rápido, porque a gente começa a perceber como a gente cria relações rapidamente. Porque é algo que nos afeta rapidamente. Tipo, automaticamente você ter essas relações. Então, a gente não precisa demorar muito. Na verdade, algumas questões precisam ser demoradas, mas o interessante é a gente pensar como a gente pode fazer o mais rápido possível. E, enfim, então, a gente vai usar o que a gente tem, seja o que for, o que a gente tem à nossa frente, e ver essas obras e escolher uma. A partir dessa escolha, vocês vão ter o tempo até meio-dia para recriá-la, de fazer a sua versão. Uma versão que seja de qualquer suporte, seja ela um desenho. Eu vou dar algumas ajudinhas nesse tipo de... Pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser uma maquiagem, pode ser uma roupa, pode ser uma fotografia de uma roupa, pode ser inúmeras coisas que façam você associar aquilo, te dar um start, te dar um gatilho, fazer com que aquilo seja provocado e associado a alguma coisa, algum aspecto que você viu, alguma cor, alguma coisa que te motive. É aquilo. É aquilo. Sabe como você vê alguma coisa e fala, é isso. É essa sensação que a gente tem, sabe? Pode parecer um pouco difícil, pode parecer desafiante demais, ou até mesmo, caraca, o que ela tá falando? Mas é divertido esse exercício. Eu sempre falo divertido, porque realmente, depois que a gente faz, acho que a gente dá aquela risadinha, tipo, caraca, não acredito que eu tô vendo isso, ou eu tô sentindo isso, mas é isso, sabe? Então, são essas associações que temos, são esses exercícios que a gente propõe na gente mesmo. Então, eu vou passar 10 segundos de cada obra e vocês podem escolher aqui no chat mesmo, dizer o número delas, e aí qualquer coisa eu mando o link, ou eu abro eu mando pelo WhatsApp para vocês conseguirem ampliar, né? Porque vendo da minha tela do computador pode ser um pouco pequeno, e realmente é pequeno. As dimensões da vida são maiores do que uma tela de um computador. Então, se vocês quiserem o link de uma determinada obra, é só falar, que aí eu mando o link para vocês acessarem. Ou se vocês quiserem procurar, como tem o nome delas, vai estar exposto, então vai ser mais fácil de vocês criarem essas associações com as obras de arte. É algo bem rápido mesmo, é corrido, mas o que a nossa vida não é, né? Então, é isso. Eu vou passar agora o vídeo de 10 segundos de cada obra que vocês podem escolher dentro do chat mesmo. E aí depois eu abro para a gente conversar.
Não sei. Voltando, eu tô presa aqui. Ah, tá. Então é isso. Eu coloquei lá no grupo o PDF, onde vocês podem encontrar essas obras que eu passei agora. E deixa eu voltar para a explicação. Aí vocês vão escolher uma delas e fazer essa relação que vocês tiveram com elas. Eu sei que 10 segundos pode parecer rápido, mas para um cinesteta é tempo suficiente. Então, claro que não sei se vocês se sentiram como um cinesteta ou pararam para pensar, será que eu tenho essa condição de misturar as coisas? Seria interessante saber sobre isso. Eu acho que o que eu queria propor para vocês, eu não sei se eu consegui propor, é ver o mundo da forma que eu falei que o mundo se apresenta para a gente e como o nosso corpo recebe essas informações. Acho que seria interessante vocês darem uma olhada no mundo desse jeito. Então, é isso. E só para dizer que... Deixa eu voltar aqui, deixa eu passar mais para frente. Como a questão do alfabeto ficou um pouquinho mais para frente, a nossa releitura não vai ser pelo WhatsApp, vai ser em conjunto do formulário de avaliação da oficina, por questões de tempo mesmo. Mas é algo bem rapidinho, como a gente tem uns 15 segundos, é ótimo, uns 15 minutinhos, uns 14, que tal a gente criar essas relações, sabe? Fazer essa releitura. Não pensem, não fiquem constrangidos no sentido de, caraca, tem que sair perfeito. O que é a perfeição, sabe? A perfeição é aquilo que chegamos. Seja ela um rascunho, seja ela uma obra final, é aquilo que temos. Aquilo é aquilo. Então, acho que é um exercício bem interessante para a gente pensar. Eu posso contar com vocês agora, nesse sentido, de produzir algo e produzir algo. Eu acho que é a única palavra que eu poderia falar. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem 15 minutinhos que dá para fazer alguma coisa, né? E aí a gente faz um balanço no final, rapidamente, o que está faltando para completar a oficina. O que você acha, Ana? Eu acho bacana. Eu tinha pensado em uns 20 minutos, mas aí foi para 15. Aí para mim tá ok. Eu acho que 15 minutinhos dá. Tá, então Eu não sei se não fiquem acanhados nesse sentido. o que você quer agora? Só para fazer a releitura, vocês chegaram a escolher uma obra? eu escolhi. Ok. Eu escolhi também. É que são 11h47. Eu acho que 15 minutos também é muito. Eu acho que Mas essa releitura pode ser depois, só oral, Ana? Como assim? Eu não Ou escutei. seja, você quer alguma produção de alguma coisa ou você quer só que a gente descreva oralmente? Não, uma produção. Ah, tá. Como eu falei, pode ser um desenho, pode ser uma maquiagem, pode ser uma fotografia, a maioria das vezes acaba sendo fotografia performance, fotografia instalação, coisa do tipo, mas é algo que pudesse captar essas relações que você criou com a escolha da obra. Com a obra que Ana, você escolheu. Oi. Pode ser uma obra de arte que remeta ao faça uma conexão. Acho que seria interessante você fazer a sua obra. Não acha, não? Acho que seria mais interessante vocês colocarem, quando eu falei lá no início, de colocar a mão na obra, exatamente isso, da gente colocar a mão na massa nesse sentido, de a gente fazer essas conexões com as nossas próprias mãos.
ou com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios narizes e coisas assim. Aí eu penso assim, se a gente for fazer a conexão com os nossos próprios olhos, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. A obra que eu escolhi foi a obra de Liszt, né? Porque quando ela começou a tocar, me veio assim uma coisa, me veio um período da história inteiro na minha cabeça, né? E aí, como é que eu colocaria para você essa percepção daquilo que eu escolhi? Como você viu essa Quando eu escutei a conjuntura do obra, tempo? né, a minha dúvida quando eu escutei a música, né, me veio imediatamente assim, um período da história inteiro. Não vou comentar aqui, mas assim, me veio um período histórico na minha cabeça inteiramente, né? Como é que eu faria essa representação? Né? É isso que eu quero que você me esclareça. Então, vai depender de como essa cronologia apareceu para você, como você foi, como aquilo apareceu na sua cabeça. E você teria a chance de recriar essa temporalidade, seja ela em um suporte de papel, seja ela na sua própria pele, por exemplo? Não teria, não teria. Essa é uma grande dúvida. Por exemplo, eu acho que esse exercício mostrou para mim que eu não sou sinesteta. Foi assim, simples e claro para mim, o que não me deixa traumatizada de jeito nenhum. Mas várias coisas que você mostrou me despertaram sentimentos, me despertaram lembranças, me despertaram coisas. E você né? o que você está falando é no sentido de não conseguir materializar isso. Não pela minha obra. Eu poderia te dar uma foto daquilo que me trouxe a lembrança da coisa, mas eu materializar através de desenho, né? Enfim, né? Através de qualquer outra coisa, eu me vejo bastante incapaz. Primeiro que eu sou incapaz de desenhar, sou incapaz de pegar um lápis, todo mundo sabe disso, né? Eu nem faço exercícios, viram na oficina da Tânia. Não me chamem para pegar num pedaço de papel, porque é um trauma só, não vou fazer, não vai rolar. Né? Mas essa lembrança, como é que eu transmitiria? Então, quer dizer, a oficina sua serviu essa coisa para me mostrar. Eu não sou sinesteta, eu não consigo, eu não tenho esse despertar da coisa. Eu não sei se os outros... O que vocês acharam, pessoal? Qual foi a... Anunciata. Oi? Anunciata, mas, por exemplo, se você... se a Ana pedisse para que você só registrasse essas sensações em cores num papel, não para fazer um desenho. Você não precisa fazer um desenho. Por exemplo, eu também não desenho, mas eu rabisco, assim, que é uma beleza. E aí, quais cores você usaria? Acho que é mais ou menos... Acho que isso seria uma forma de materializar sem você precisar talvez, desenhar, por exemplo, entendeu? se essa última exercício, né, da música, especialmente, eu conseguiria materializar, se tivesse que desenhar, se eu fosse obrigada, né, a desenhar, eu conseguiria desenhar um aspecto dentro dessa sensação, eu diria uma sensação, que o exercício me trouxe. Né? Então, quando eu comecei a ouvir a música, eu também não sei se eu estou influenciada por algumas coisas que eu ando lendo, né? Me veio assim, eu vou falar, gente, é só, eu sou maluca, desculpa, mas assim, eu tenho que aceitar isso numa boa. Me veio assim a dinastia dos Habsburgos inteiramente na minha cabeça. E aí os Habsburgos, para quem não conhece, todo mundo já ouviu falar na Imperatriz Cici. Conhecem? Já ouviram falar no Castelo de Neuschwanstein? Sim, tem uma série de filmes dela maravilhosa. Sim, aqueles filmes são com a Romy Schneider, né? Aquilo é bem, como é que eu vou dizer? Parece mais filme da Disney, porque assim se tem uma história muito mais barra pesada do que aquela, né? Ela não era aquela princesinha maravilhosa que aparece no filme, muito menos a sogra dela era o capeta que aparece no filme. Então, quer dizer,
tem toda uma outra, um contexto histórico muito mais verdadeiro. Mas quando a música me veio tocar, né, veio assim a coisa dos Habsburgos na minha cabeça, que é uma dinastia trágica. Então, tal. E aí a Cici tem aquela coisa das estrelas no cabelo. Eu acho que tem até um livro sobre ela aqui em algum lugar. Veio aquela coisa das estrelas que ela usa no cabelo e tal, numa cerimônia. Engraçado que, como você está descrevendo, você acaba formando isso na sua cabeça e você pode materializar a sua ideia. Eu posso materializar, mas, por exemplo, eu posso materializar nas estrelas da Cici, do cabelo dela. Né? É o máximo, é o mais longe que eu consigo ir. E aí, respondendo a Sol, seria a cor branca. Seria a cor que eu veria materializada nisso. Né? O Theo tem uma pergunta. Acho que pode sim. Não pode, Ana? A Fernanda não pode mandar depois? Sim, é para enviar depois. É melhor até, Isso. porque a gente está em uma faz essa conversa legal pergunta. de brainstorm. Pode falar, até. Parabéns primeiro, né, Ana, pela oficina, foi bem legal, mas é um pouquinho relacionada a essa angústia que a Anunciata teve, né, de ficar triste por não ser sinestésica, né, eu também não sou, obviamente, mas, assim, na hora da proposta da oficina, eu acho que eu tenho uma sugestão que é um pouco qual que é o objetivo. Porque você quer que a gente tenha uma experiência semelhante ao que o suposto sinestesa tem, né? Então, assim, você quer aproximar a nossa percepção com a percepção desse tipo de pessoa, ou você quer fornecer uma possibilidade de experimentação dos sentidos, uma relação entre esses sentidos que geralmente a gente não faz. Porque se for o segundo, a segunda proposta, né, eu acho que ela é muito bacana, assim, é muito interessante você tentar convidar, né, que nem você falou no início, convidar os participantes a terem uma sensação diferente sobre a percepção ali deles. A outra fica um pouco esquisito, porque parece que existe uma divindade, né, sinestésica, ali, uma galera que consegue fazer isso, e aí todos nós vamos nos sentir inferior, que nem a Anunciata está se sentindo. Né? Eu também, eu estou me sentindo Eu acho que fracassado. acaba Assim, né? tendo, como você falou, eu acho que acaba tendo essa dualidade na hora de fazer isso, porque a Talvez na hora segunda, de propor, né? na hora Que de, fica eu bem acho que na hora, legal. acho que na hora que eu falei, deu a entender essa separação. Mas não Uhum. é para ser separado, é para ter uma relação, uma união, pelo simples fato que todo mundo está unido nesse sentido, não é um ser diferente, né? Como todos os outros pesquisadores tratam a sinestesia, é um mônus, não é um bônus, não é algo diferente, é só uma perspectiva múltipla. E eu acho que é uma relação que a gente acaba fazendo, porque eu acho que o objetivo da oficina seria da gente entender por um dia como é ter essas relações, mas essas relações já existem nas nossas vidas, sejam elas vidas de um sinesteta ou não. Então acaba tendo essa linha tênue de estou provocando vocês a serem um sinesteta, e se você não é, eu me sinto inferior. Não é mais ou menos nessa perspectiva, não. Mas eu acho que acaba esbarrando nesse sentido. Acho que tem que demarcar mais um pouquinho e enfatizar que é apenas uma experimentação que acaba acontecendo na vida de todo mundo, seja ela sinesteta ou não. Acho que é mais ou menos o que eu queria falar. Se eu puder também complementar, não sei se o Theo acabou, se o Theo ainda quer. Se eu vou cortar Pode o falar, Theo, eu vou Sol, te pode cortar, falar, Theo? pode falar. Pode falar? Não, se eu puder só também complementar um pouco do que o Theo falou, que foi bem bacana, e ao mesmo tempo me meteu um pouco a besta de dar um toque com relação à oficina em si, né? Talvez te ajude se você não explicar tanto. Eu acho assim que também não precisa explicar tanto, sabe?
Eu também sou professora, assim, eu tive uma experiência com crianças que me ensinou muito a dar. Eu sou professora de teatro, e às vezes também, para levar a pessoa assim, até aquela experiência que eu quero que ela tenha, eu fico dando 1000 explicações, né, para fazer com que, de repente, ela comece a ter aquela experiência com a mesma cabeça que eu estou ali naquele momento. E aí, isso eu fui percebendo, dando aula para crianças, eu fui percebendo que isso vai atrapalhando muito, assim, porque criança não tem paciência para te ouvir. Então ela fica assim: "Ai, tia, para de explicar, vamos fazer logo. Ai, não sei o quê". E aí eu comecei a me assustar com aquilo. Eu falei: "Gente, de fato não precisa". E eu fui revendo, assim, muita coisa que eu explicava, não precisava explicar. E eu acho que acontece isso um pouco, acho que tem naquele seu início, é muito bacana a gente ouvir você falando, mas eu acho que para levar a gente a essa experiência, de primeira não precisava. Acho que você pode, assim, começar fazendo, dando, assim, comandos bem simples. "Ah, vou passar um vídeo", anota as palavras, as primeiras palavras que vêm na sua cabeça, a primeira coisa que vem na sua cabeça, não importa o que é, ponto, vai. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz. E no final de tudo, a gente consegue, porque assim, as associações que você vai dizendo que vão acontecer, o cérebro já faz automaticamente, entendeu? Só que a gente precisa descobrir isso. Você já sabe isso. A gente ainda vai descobrir isso a partir dessa experiência. Então, acho que é uma boa dica, assim, não fala tanto, não explica tanto, dá comandos simples, vai indo até o final, e aí no final, enfim, você vai, fala tudo e Eu resgata achei muito tudo. interessante o que você falou, Sabe, porque... Ana, deixa eu só fazer um Pode complemento na falar. fala da Sol, né, que eu concordo plenamente, ô Sol, com o que você falou. Aliás, estou achando ótimo essa avaliação de vocês, porque para a gente isso cai muito bem, né, Ana? Uhum, A sim, sim. experiência que a gente quer que vocês nos passem. Mas qual é a grande preocupação, né? É de que, no caso da tua experiência, é com criança, né? A Luziene falou aqui que ela também é muito essa criança, e eu concordo, Luziene, até porque eu ontem estava falando uma coisa numa aula, né? Que é como quando você vai ensinar história da arte para quem não tem nenhuma noção de história da arte. Pode pegar um livro para criança, porque é ótimo, você pega do zero. Você faz as adaptações de linguagem e você pega do zero para ensinar história da arte, simbologias, etc, etc. Isso é perfeito. Mas, como a Ana tem esse foco na pesquisa dela da questão da sinestesia, né, eu acredito que, se não houver uma explicação, eu não sei, eu estou julgando para vocês também, se não houver uma explicação sobre o que é o processo da sinestesia, isso pode, para mim, passaria como uma mera e mais uma oficina, que é tudo que a gente não quer, mais do mesmo. A gente quer uma coisa que atinja o aluno de uma forma um pouco mais questionadora e um pouco mais profunda. Então, quando eu falo da questão do sinesteta, né, é de que eu percebo durante os exercícios que eu não sou, né? Ok, tudo bem, Theo, eu não fico nem tão traumatizada assim. Tem outras coisas que me traumatizam muito, muito mais nesses dias do que a questão da sinestesia. Mas eu fico pensando que, se não houver todo esse prefácio antes, né, como é que isso passaria para o grupo? Eu não sei, eu tô julgando para vocês a questão, e para a Ana também. Desculpa, Ana, ter te cortado. Pode responder a Sol, perdão. Não, eu achei muito interessante o que ela falou, porque o que eu sempre ouvia era: não, mas você tem que explicar mais de uma vez, tem que falar mais de uma vez, falar bastante, porque as pessoas não estão entendendo. Aí eu fico: tá, ok, eu tenho que... Qual o nível, então? Falo muito, eu falo pouco, eu falo exageradamente, muito? Então são tentativas e erros, eu acho. E eu acho interessante, porque a cada oficina e a cada grupo vai ser uma roupagem diferente, digamos assim. Acho que cada um vai ter uma bagagem diferente. Eu fico um pouco assustada nesse sentido, porque quando eu tive acesso a esse mundo, eu falo acesso no sentido de que
abriu as portas do céu, sabe? Veio aquela nuvem toda, tipo, porque deu aquele start de falar, caraca, a vida é assim, eu não tinha me reparado nisso. Porque eu não sou sinesteta, mas eu adoro fazer essas misturas. É algo que eu acho que com um bom tempo da minha vida, de 21 anos, fez com que eu gostasse de ficar fazendo essas misturas. Então, acabar explicando demais, porque acaba sendo a vontade de todo mundo falar sobre isso. E quando eu falei lá no início porque é muito empolgante, eu tenho que colocar cintos, literalmente, eu tenho que colocar um cinto, porque senão eu vou ficar falando o dia inteiro. Eu acabei de ter um mini infarto aqui. Ela falou da minha vida de 21 anos. Pronto, eu infartei. Acabei de vir aqui, cataram meus pedacinhos Eu também. e me puseram aqui de novo na cadeira, tá? Minha longa vida de 21 anos. Jussara, Achei quando a gente tinha 21, hein? Oxe. Exato. Um pouquinho mais, né, Luciana? Mas eu achei importante, Ana, também, às vezes a pessoa não consegue desenhar ou não consegue, enfim, fazer uma expressão qualquer uma artística, mas a fotografia ou, por exemplo, a questão ali da anunciata, ela também se remeteu e explicou. Então, houve aquela associação, só que ela não pôde expor, né? E através de desenho, qualquer outra arte, que eu acho super importante. Quem não puder, não conseguir, ao menos falar, não, essa aqui, a minha escolha foi a opção 7, por exemplo, eu fiz a opção 7, aí me remeteu o quê? A música do Michel é toda picotada, aquela música. Então, eu me remeteu o quê? A obra do Romero Brito, que é toda recorte. Então, imediatamente, eu fui para a obra do Romero Brito. Por isso que eu te perguntei, é para fotografar ou é para desenhar? E você falou desenhar, então, mais ou menos. Aí eu fiz aí um desenho, mais inspirada nele, que tem muita gente que gosta, apesar de eu não gostar, mas como eu tenho na memória, que me remeteu a primeira, eu ouvi a música e me remeteu lá eu a acho obra que tem dele, que é toda feita assim. Olha só, Jussara, você acabou de me deixar feliz, você só conhece a obra do Romero Brito, né? Mas não gosta, foi isso que você quis dizer? Foi. Que bom, graças a Deus. Eu também odeio, gente. Senhor, muito obrigada. Aquilo é muito triste. Aquilo é muito triste. Muito triste. É horroroso. É horroroso. Gente, nunca vi. Ninguém entende porque aquilo existe. Pior é a mentalidade. Pior é você saber que no Ministério tem uma coleção dele que ele doou e cada obra acho que $80 mil, cada obra dele. Isso sério? Que assim, é uma coisa de doer no coração. Não, Theo, ninguém está fazendo apologia, deixa de ser chato, Theo, ninguém está fazendo apologia ao Romero Brito, vai catar coquinho. Ao contrário, a gente queria implodir aquilo. Meu Deus. De Habsburgo para Romero Brito. Parabéns. Vendo? A gente foi ladeira abaixo, assim, em linha reta. Eu nem passei de Romero Brito. Você passou direto pelo inferno. Direto. Pois cara. O inferno tem Theo, mas isso eu tenho. Acho que isso é um trauma. Aí quando eu vejo assim, tesoura, que aquilo tudo tem recorte, tesouro, eu lembro disso. Gente, que coisa horrível. Olha só, quando a gente falar em recorte, gente, vamos lembrar de cubismo, vamos lembrar de umas coisas assim, um nível... Jussara, Jussara, vai num centro, faz um exorcismo, um descarrego para tirar Romero Brito da sua cabeça. Quando falar em recorte, lembra de cubismo, coisa assim, mas... Enfim. Não, gente, eu estou brincando, assim, cada um tem o direito de gostar do que quiser. A minha chefe tinha uma capinha de celular do Romero Brito, que, graças a Deus, foi para a escucuia, mas era assim uma tristeza. Eu olhava aquilo cortava o meu coração. Mas, enfim, paciência. No Ministério também tem lá, eu conheço uma colega. Paciência. Inclusive, ela foi lá fotografar todas as obras dele. Que dó! Ai, que dó! Jesus amado! Mas, enfim... Eu acho interessante o que você falou, porque acho que o primeiro passo, quando a gente entra em contato com alguma coisa, é verbalizar.
eu acabar formando algumas coisas na nossa cabeça, tipo, imagens. A gente vai sequenciando elas até chegar em alguma coisa que você fala, tá, ok, eu tenho um material, uma bagagem lá na minha cabeça, em algum cantinho dela, e talvez eu possa resultar em alguma coisinha, seja ela em papel, Com ou certeza. gesso, Gente, olha só, a culpa um ou pouco da oficina da toalha. Ana é um pouco minha pelo seguinte, a oficina da Ana, ela é grande, ela é uma oficina bem grande. E por conta do nosso limite de tempo, né, eu pedi à Ana que cortasse o máximo, porque a nota de vocês está linkada ao seminário, etc, etc. Então, a gente discutiu muito antes dela trazer esse material para vocês, inclusive porque nós abordamos a questão dos cegos, né? A Ana trabalha com um grupo de pessoas cegas na UFRJ, né, que são músicos, né, que tocam flauta. Eu tenho 2 alunos cegos. E só para fechar, porque já são 12:30, eu fiz oficina com esses alunos cegos, oficina de modelagem de células e tal, não sei o quê, e eu achei que eu estava fazendo o maior sucesso, sabe, com aquilo. E quando a oficina acabou, e nós 3, eu e eles 2, são 2 cegos, eles fazem faculdade, os 2 estão na UF, um faz história, o outro faz pedagogia. E eu perguntei, gente, e eu toda animada, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Foi bacana e tal? Aí ele disse, olha, Nuciata, a gente agradece muito, mas não é isso que a gente queria. Porque a galera, os pesquisadores, levaram para eles o que era uma célula pronta. O que eles queriam? Eles queriam ouvir a descrição de uma célula e eles produziriam o que era uma célula. Em massinha, em gesso, em biscuit, enfim, seja lá qual fosse o material que a gente tivesse. Então, isso foi um aprendizado do que é o cego trabalhando com esse tipo de material, né? E a Ana tem uma proposta de atividades para cego. Eu falei, Ana, mas não é o momento, né? Vamos levar o conceito da sinestesia, né, que vai ser apresentado no seminário, etc, etc, e ouvir da turma o que se pode, que foi exatamente o que Theo e a Sol fizeram, né, na questão da percepção. O que pode, o que traz para uma pessoa, ela já aplicou isso em outro grupo, né? E então eu acho que é só vocês fazerem a gentileza de mandar o restantezinho dos exercícios, que são coisas muito simples, para que ela complete a oficina, feche a oficina, e já são 12:10. Podemos encerrar, Ana? Tem alguma coisa mais que você queira falar? Não? O Theo vai falar. Theo quer, fala. Você falou agora de cegos, eu lembrei rapidinho, eu não sei se vocês conhecem, é um fotógrafo europeu, eu não lembro se... Ele era da região da antiga União Soviética, não vou lembrar exatamente o país agora, que é o Evgen Bafka. Ele é um fotógrafo cego. Oh, que interessante. E ele produz ensaios, né? E aí, dos trabalhos dele, tem toda uma série de produções de oficinas para pessoas cegas. Porque ele vai falando o método que ele usa, porque ele produz retratos, produz retratos de pessoas andando, etc. Então, ele vai descrevendo como que é o método que ele usa para poder fazer uma foto, sendo que ele é totalmente cego. Né? Ele não enxerga nada. Essas oficinas de fotografia para cego, há uns 3 anos atrás, eu julguei um projeto na Funarte, onde eles trabalharam com cegos do interior de Minas, se não me engano, né? E eles deram pequenas máquinas fotográficas e o produto foi excelente. Sabe? Então, quer dizer, existe toda uma possibilidade desse tipo de trabalho, né? De sensibilização para cegos, que é excelente, né? Mas, enfim, fale, Ju. Eu lembrei que a gente trabalha muito com autodescrição, e, de repente, quando a Ana estiver desenvolvendo as oficinas, é importante ter uma conversa anterior. Autodescrição com eles resolve para vocês desenvolver essa oficina, para vocês auxilia, é isso que chega, porque tem que também ter essa diferenciação, é baixa visão ou é totalmente cego? Sim. Né? Então, tem que ver, e importante é isso, quando você elaborar, antes de aplicar, conversar com eles, se isso dá conta,
para desenvolver a oficina. Acho que aí Sim, com você vai certeza. no ponto-chave e fica muito mais fácil você desenvolver e É. obter o resultado que você É. espera, né? E essa audiodescrição não é fácil. Tem curso no Não. IBC, no Benjamin Constant, só É, para isso, né? Tem cursos isso. assim para ser guia de cego, Isso. enfim, para tudo. A gente que é vidente, a gente que enxerga, né, não consegue atingir o quanto eles podem e o quanto eles não podem. Ou seja, só eu fazer uma oficina tapando os meus olhos não significa que eu sou cega, né? Desses 2 meus alunos, uma nasceu cega, o outro ficou cego aos 8 anos. Então, esse que ficou cego aos 8 anos, ele ainda tem memória. Ele tem memória de cor, ele tem memória de uma série de atividades, né? Isso, Enfim. isso. Pessoal, já deu. Acho que por causa do tempo... Vamos encerrar, então? Sabe, na próxima aula a gente se vê e a gente vai mergulhar no universo do espaço Ciência Viva. Tá bom? Eu só queria agradecer a compreensão de vocês, a participação até tal hora. E eu acho que o que vale mais é o que vocês trouxeram para mim, trouxeram para os outros. E a gente está levando, pegando e fazendo as nossas malinhas de lembrança e de momentos. Eu acho que cada um vai sair de uma forma boa, uma forma ruim, mas vai sair de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Obrigada mesmo. Eu acho que o que vale não é nem os resultados, é mais a conversação mesmo. Tá legal. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Um beijo grande. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.